Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinar. Você já pensou que a LGPD pode fechar a sua empresa? Esse é um tema bastante importante que a gente quer conversar com vocês hoje. O tempo urge, em agosto a LGPD entra no ar, então a gente entende que seja muito importante a gente comunicar para vocês um pouco do que está acontecendo com essa legislação e no nosso país. Sem dúvida, né? Agosto, para nós brasileiros, sempre está longe, né? Mas, sem dúvida, se a gente for começar a pensar agora, nós vamos ver o que pode acontecer com a nossa empresa por causa da LGPD. É isso aí. Pessoal, para quem se destina esse webinar? Especialmente para diretores, decisores, gestores de organizações e empresas preocupados com os impactos que a nova legislação de proteção de dados pode causar. Provavelmente, a hora que a gente coloca esse primeiro slide, já vem aquela confusão na cabeça de vocês de, será que sou eu o responsável por esse assunto? Será que é o meu colega? O fato é o seguinte, tem bastante gente que tem que se envolver nesse assunto, ok? E o que vocês devem esperar deste conteúdo de hoje? Conhecer um pouquinho dessas figuras aqui que estão conversando com vocês, um pouquinho da gente, falar dos conceitos básicos da LGPD, dos prováveis cenários que nós entendemos que vocês e as suas organizações se encontrem hoje, entrar nas questões de riscos e impactos da LGPD, incluindo sanções e multas, e também vamos falar de possíveis caminhos que podem ser adotados para evitar justamente essas penalidades e prejuízos. Exato. E para quem nos aguentar até o final, a gente vai ter uma oferta bem legal, né? Se fosse você, esperava aí, vai valer a pena. Muito bem. Bom, Cristiano, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece. Prazer, pessoal, Cristiano. Hoje eu sou Head de Marketing da Symbiox, mas eu já venho aí do mercado de tecnologia, trabalho há um pouco mais de 10 anos ajudando as empresas a serem mais produtivas, a trabalharem melhor utilizando tecnologias. E hoje aqui na Symbiox, meu principal desafio é conduzir a equipe aqui para produzir conteúdo que seja relevante para ajudar as empresas a melhorar a comunicação interna, reduzir burocracia no RH, você que é RH que está nos ouvindo sabe como é, e também para organizar documentos digitais. Esse é um pouquinho do que eu tenho feito aqui. E como mote, né, eu costumo dizer que conteúdo e tecnologia pode elevar a sua empresa para o próximo nível. É nisso que eu acredito. E se não seguir a LGPD, pode levar para outro nível também. E não um nível que a gente gostaria, principalmente. Muito bem. Bom, pessoal, eu sou Renato Grau, deveria ter um slide falando de mim, mas o Cristiano deve ter tirado de fora, porque ele aparece mais do que eu, merecidamente. Mas para quem não me conhece, eu sou especialista em transformação digital, sou CEO da Innovision. Há mais de 24 anos eu trabalho com tecnologia e meu objetivo é levar a transformação digital para as empresas. E o tema importante e relevante do momento é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor, como a gente falou, em agosto. Muita gente se esqueceu que agosto já chegou, né? Pois é. Então, dentro da transformação digital, é um tema que eu tenho trabalhado bastante e é o que a gente vai falar hoje. Bom, vamos começar pelo básico. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei que entrou em vigor em ela foi aprovada em 2018 e, como eu falei, entra em vigor agora em agosto. E o que ela faz? Ela regulamenta a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. É bom vocês saberem que são dados pessoais. Nós não estamos falando de dados corporativos, mas todas as organizações têm dados de pessoas. Tá? Então, essa lei vai regular esse tratamento de dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para os não cumprimentos.
Onde ela se aplica? A qualquer operação de tratamento de dados pessoais que tenham sido coletados no Brasil. Por que tenham sido coletados no Brasil? Porque hoje, com serviços cloud, nuvem, muitos dados eles são coletados no Brasil, são armazenados fora, e isso também tem uma atrativa importante, mas eles, para se adequar, se aplicar LGPD, tem que ser dados coletados no Brasil. Para quem se destina? Para pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, ou seja, empresas, governo, independente do meio, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados. Mas voltando à questão, sempre tratando de dados pessoais. A lei é estruturada a partir de 10 princípios que as organizações devem seguir, a gente vai falar um pouquinho. Até hoje, estas iniciativas de proteção de dados eram tratadas, já estavam sendo tratadas pelo Marco Civil da Internet e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, existem alguns políticos tentando postergar essa lei, mas saibam que as penalidades já estão acontecendo, independente da LGPD. E, a partir do momento da aprovação dessa lei, o Brasil entra para um seleto grupo de 120 países que possuem leis específicas para proteção de dados. Alguns conceitos muito importantes dentro da LGPD. Conceituações a respeito de dados. Tratamento de dados. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, classificação, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, eliminação, controle da informação, entre outros. Reforçando a questão de que tipo de dados a gente está abordando. Dados pessoais. Quais são os dados pessoais? Quaisquer informações relacionadas às pessoas naturais, identificadas ou identificáveis. A gente está falando de nome, endereço, e-mail, telefone, número de documentos. Esses são dados pessoais. E quais são aqueles dados pessoais sensíveis? Estes requerem um tratamento ainda mais diferenciado, que são dados que podem deixar as pessoas em situações delicadas, como questões relacionadas à origem racial, opiniões políticas, religiosas, sexuais, ou até mesmo geolocalização, que hoje é tratado como um dado sensível. E dentro da LGPD, vocês vão ouvir falar muito de dois conceitos que são consentimento e legítimo interesse. O consentimento é, a partir de hoje, todos os titulares de dados, que são as pessoas físicas que têm posse desses dados, eles devem permitir que esses dados sejam utilizados de acordo com a proposição da empresa que está colocando. E outra, a empresa que está coletando esses dados, ela tem que demonstrar um legítimo interesse. Ou seja, e deve existir uma razão para esses dados estarem sendo coletados. Se não existir a razão, mesmo que o cliente dê o consentimento, ainda assim a lei pode provocar alguma sanção ou multa. E quem são os agentes, as pessoas que irão tratar esses dados? O titular é a pessoa física a quem se refere os dados pessoais. Eu, Renato, sou titular dos meus dados, Cristiano, os deles, nós somos os titulares de nossos dados. Quem é o controlador? É a empresa ou pessoa física que coleta os dados pessoais e toma as decisões em relação à forma e finalidade do tratamento de dados. O controlador é responsável como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. E essas decisões têm que seguir a regulamentação, não é porque a empresa quis e acabou. Quem é o operador de dados, que é outro papel importante dentro deste contexto? É a empresa ou pessoa física que realiza o tratamento e processamento de dados pessoais sob ordem do controlador. Então, vamos supor que a Symbiox tem uma plataforma em SharePoint que esteja coletando dados das pessoas. Certo.
Só que a Symbiox vai utilizar esse sistema, é o controlador de dados, e existe uma empresa de logística que vai fazer utilização de algum desses dados. Esta empresa de logística é o operador de dados. E aí tem um outro papel, que é o encarregado de dados. Cada organização vai precisar nomear um encarregado para ser a ponte e canal de comunicação entre titular, controlador, operador e Autoridade Nacional de Dados que está sendo criada. A Autoridade Nacional de Dados será um órgão do governo responsável por gerir todas as questões relacionadas à LGPD. E, Renato, o carregador é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? É uma pessoa física, sempre é uma pessoa física, mas ele pode estar representando uma pessoa jurídica. Ou seja, você pode ter uma pessoa interna aqui, que aquele colaborador vai ser o encarregado de dados, mas você pode chegar à conclusão que a tua organização não tem uma pessoa com expertise para gerir isso, ou você não tem simplesmente. Você pode contratar uma pessoa jurídica que vai nomear um representante para ser este encarregado de dados. Legal? Agora vamos fazer uma avaliação de possíveis cenários que você e a sua organização se encontram. Só vou dar uma checada aqui se está tudo ok. Espero que as pessoas estejam acompanhando e gostando do nosso webinar. Por favor, fiquem à vontade, o chat está à disposição de vocês justamente para vocês se comunicarem, fazerem perguntas. A questão, para a gente ser mais produtivo, a gente vai deixar essas perguntas e respostas para o final, aí a gente já condensa e conversa e não interrompe o fluxo, tudo bem? Qualquer coisa, levante a mão aí, por favor, passem uma mensagem. Bom, qual é o cenário atual para você, que nós entendemos que você normalmente está encontrando hoje dentro das suas organizações? Múltiplos produtos de tecnologia, demandas cada vez mais complexas de clientes, o ambiente cada vez mais competitivo. Dificilmente alguém não se encaixa dentro desse contexto. E com isso, aonde você vai acabar chegando? Maior complexidade de gerenciamento e implementação, necessidade de obter melhores soluções de mercado, necessidade de soluções personalizadas, cada vez mais que você tem sistemas diferentes, você vai querendo personalizar cada vez mais, isso vai criando fragmentações, que a gente vai conversar um pouquinho depois, e essa complexidade ocasiona maior risco de segurança, ambientes mais complexos, requisitos de gerenciamento são também mais complexos, mais difíceis de você gerenciar tudo, normalmente você acaba na mão de múltiplos fornecedores, aí tem dificuldade de gerenciar marcas, você acaba tendo questões relacionadas à competitividade de preço, esforço para manter base de clientes. Então, normalmente, esse é o cenário que a gente entende que você se encontra. Se alguém de vocês não se encaixar nisso, por favor, nos avisem. E a organização de vocês? Vocês provavelmente estão vendo as empresas, os líderes das empresas de vocês, falando, regra geral, não, nós temos plataformas, elas são boas o suficiente para a gente. Mas aí, ao mesmo tempo, a organização tem um back-office de sistemas, um legado, vários sistemas antigos, complexos. A maior parte das empresas que a gente tem pesquisado não tem estratégia tecnológica ou está com uma estratégia tecnológica não conforme com as necessidades de outro, e acaba ocasionando na fragmentação de novo, soluções fragmentadas, várias, para atender demandas que poderiam ser atendidas hoje por soluções mais consolidadas e simples. E o ponto importante para vocês entenderem dentro desse provável contexto de muitas organizações. A fragmentação gera riscos reais para as empresas.
50% mais de tempo em atividades colaborativas entre os recursos da empresa, considerando que uma boa parte da força de trabalho hoje é móvel, e dentro desta fragmentação, você aumenta as chances da sua organização sofrer ataques cibernéticos. E é bom lembrar que 71% dos ataques acontecem em pequenas empresas, o que muita gente não sabe. Entende que, não, minha empresa é pequena, isso não acontece, os hackers estão preocupados com as grandes. Não é verdade. 71% dos cyberattacks visam pequenas empresas. E falando em fragmentação, eu queria aproveitar a deixa e como a Symbiox vê essa questão de fragmentação de sistemas nas empresas? É uma boa pergunta, Renato. Acho que até na nossa experiência, com as empresas que ajudam outras empresas a organizar informações digitais, sem dúvida, fragmentar é um problema, como o Renato propriamente mostrou. E o que a gente enxerga de solução para esse tipo de problema? Obviamente, tecnologia. Dá para fazer essa tecnologia? Dá, mas você vai continuar perdendo tempo, porque normalmente nossos negócios são escaláveis. Então, você precisa de uma solução que seja escalável. Então, inclusive, a Microsoft, ela tem uma tecnologia, que é o SharePoint, que ela justamente permite que você centralize documentos, informações em um repositório único. E por que isso ajuda? Porque você, gestor, você, usuário, através de uma única ferramenta, consegue ter um panorama geral de todas as suas informações. Ou seja, sem fragmentação. Eu acho que, na nossa experiência, esse tem sido um bom caminho, tanto para as empresas que a gente conversa, quanto para os nossos clientes aqui da base. Eu acho que a questão da plataforma SharePoint, Office 365, Microsoft, que é a expertise aqui da Symbiox, é uma das grandes soluções, não é a única, mas é uma das grandes soluções de mercado, pensando principalmente em relação entre investimento e benefícios. Uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas já vou dar deixa, uma das dicas para você já buscar se adequar à LGPD é você buscar plataformas tecnológicas de mercado de empresas que já se adequaram à GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E a Microsoft é uma delas. Então, se você opta por uma plataforma como essa, você já tem um índice de conformidade bastante interessante. Sim, exatamente. Bom, pessoal, agora vamos falar de impacto, né? Então, quando a gente fala de LGPD, os principais impactos estão sendo tratados em relação à proteção de dados. Primeiro, são sob o ponto de vista tecnológico, questão de incidentes, ataques cibernéticos, e depois a gente está falando de outros tipos de vazamento de dados. Mas eu vou falar primeiro de incidente cibernético. Vocês, por acaso, já pensaram qual é o tipo de impacto que a empresa de vocês pode ter após o incidente cibernético? Eu acho que muitos de vocês tiveram problemas com o famoso ransomware, que ainda está vivo por aí, está menos em moda, né? Mas ainda acontece. Mas muita gente teve problema com isso, os dados foram encriptados por hackers, pedindo resgates, que mesmo pagos nunca voltavam. Então, por estatísticas de mercado, esses incidentes já têm causado mais de $1 trilhão de prejuízo para as empresas. E aí, o que vai acontecer com a sua empresa? Vai ter perda operacional, vai ter prejuízo da imagem, reputação, credibilidade, perda de valor de mercado, perda financeira e custos advocatícios, né, que só fazem felizes. Pode ser que alguns advogados estejam nos assistindo aí, são pessoas muito importantes, mas, evidentemente, é algo que nós gostaríamos de não precisar contratar, né? Novamente, em relação a estatísticas de mercado, o custo médio de uma violação de dados por uma pequena ou média empresa é de $120 mil. $120 mil para uma violação. Se você está falando de pequena ou média empresa, imagina o impacto que isso pode dar. Tudo é relativo, mas isso é um custo médio
Então, pode ser menor, pode ser maior. Agora, imagina a Simbiox, que eu sei que fatura muito, mas tendo uma violação de 120 mil dólares. Ia ser agradável? Sem dúvida não. Principalmente se a gente conversar com o CEO sobre isso. Uma conversa difícil, pelo menos. Difícil. Então, vamos evitar que essas coisas aconteçam. Algumas histórias de gerentes de TI, pequenas e médias empresas, relativos a esse contexto. Alguém foi enganado por um e-mail do CEO e usou seu cartão corporativo para enviar os cartões de presentes do iTunes. Perdemos cerca de 5 mil dólares. Um cliente meu da área de arquitetura, a CFO, acabou clicando no e-mail, abriu, os hackers usaram o Bradesco. Quando ela foi olhar, eles estavam usando a conta do Bradesco delas. Então, esse tipo de situação é muito mais comum do que se parece, né? Outro aqui, a única razão pela qual pegamos o golpe foi que era uma ordem de venda de 6 dígitos e nossas ordens de venda são de 7 dígitos. Bom, que bom que pegou, né? Mas, olha só, vimos que estavam passando pelas unidades da rede, criptografando arquivos, começando com a unidade Z e continuando a partir daí. All ransomware aí, não tem dando nome aos bois, né? Exatamente isso que aconteceu com muita gente. Outra, eles conseguiram a senha de alguém e enviaram um e-mail para o nosso CFO que fez a transferência bancária de 40 mil dólares. Todos esses casos verídicos e que pode estar acontecendo entre vocês também. Bom, ainda na LGPD, sanções previstas. E a gente vai chegando em mais números que não são nada agradáveis. O primeiro deles é o seguinte: é previsto pela LGPD uma multa por incidente de 2% do faturamento total, limitado a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, a gente está falando muito dinheiro, mas isso é só caso para empresas muito grandes, porque a gente está falando de 2% do faturamento total. Mas é por ocorrência, então, mesmo que sejam valores menores, você pode ter uma série de reclamações de usuários sobre a mesma ocorrência, cada uma ocorrência, e também a conta pode ficar muito alta. Sem falar no dinheiro direto que você pode ter que pagar, você pode ter uma suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e da atividade de tratamento de dados pessoais por até 6 meses. Imagina, quem pode ter 6 meses sem ter acesso aos dados? Não dá para trabalhar, né? Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, ações de indenização, consumidor e trabalhistas, e aí a gente novamente fala que não é só LGPD, mas tem outras leis que podem proteger isso. Eu vi que o PROCON já está aceitando reclamações sobre violações de dados. E para quem trabalha com o governo, bloqueio na participação em concorrências públicas, que tem muita gente que trabalha só com o governo, ou seja, pode fechar a empresa mais uma vez. Uma coisa que eu gosto bastante, Cristiano, é aprender com os erros dos outros, em vez de ficar batendo cabeça e aprendendo com os meus próprios erros. Então, o que eu estou colocando aqui, alguns exemplos do que aconteceu de multas na GDPR europeia, que valem para a gente ficar aqui de aviso para a LGPD. Facebook e Google, eles são inovadores em muita coisa e começaram também com as multas da GDPR. Não foram muito transparentes e foram multados de maneira bastante significativa. British Airways, da Grã-Bretanha, multada em 230 milhões de dólares por vazamento de um cliente ocorrido em setembro de 2018. A gente está falando nem um ano e meio atrás. Cadeia de hotéis Marriott recebeu uma multa de 123 milhões de dólares, também por uma violação de dados ocorrida em novembro de 2018. E esse foi interessante, que a Marriott comprou uma cadeia de hotéis menor, o sistema era legado, essa violação aconteceu nesse sistema e eles compraram a empresa, acabaram tendo que assumir este problema. E não só são as grandes empresas que estão sendo multadas. Aí você pega situações de pessoas físicas. Policial multado em $1.500 por usar a placa no carro para buscar o número celular do motorista.
Também não é só no Brasil que tem as autoridades, né? Então, na Alemanha também aconteceu isso. França, entre os 400 milhões de dólares de multas aplicadas neste ano de 2019 no país, até uma imobiliária foi multada por utilizar indevidamente uma câmera de vigilância. Ou seja, uma câmera de vigilância olha aonde pode acontecer um problema relacionado a GDPR e LGPD, né? A gente gosta de tecnologia, isso é bem interessante. Na competição de futebol La Liga da Espanha, fizeram um app, só que esse app fazia utilização indevida dos microfones, e aí foram multados em 280 mil dólares por causa disso. Na Áustria, uma câmera de um sistema que monitorava a calçada pública acabou resultando numa multa de 4.800 euros. Coisas muito simples, mas é importante a gente usar isso como exemplo do que pode acontecer por aqui também. Bom, não vamos falar só de problemas. Vamos às soluções agora. Vamos às soluções. Então, o que fazer se você está começando a ficar assustado com a situação aí também, a gente vai buscar dar algumas orientações para vocês de como vocês podem se adequar a essas novas exigências. A primeira, seguindo uma receita de bolo, que não é simples, você, empresa, organização, vai ter que criar um comitê para tratar do assunto adequação LGPD. Este comitê necessariamente vai ter que lidar com equipes multidisciplinares. Então, lá no começo que a gente falou, você não tem certeza se é com você o assunto LGPD, se é com o teu colega, se é com o RH, se é com o marketing, se é com o ETI. Bom, fique tranquilo que não vai sobrar para um só. Isso tem que ser naturalmente dividido, porque os dados passam por várias áreas da empresa, então todos têm que ter uma responsabilidade e trabalhar de maneira multidisciplinar nesse assunto. Bom, se você tem uma expertise interna de equipes e pode conduzir esse processo internamente, a adaptação das exigências vai ter que ser, você vai ter que levar ações como fornecimento para o usuário, opção de autorizar ou não uso de dados, exibição de quais dados estão sendo coletados ou sendo utilizados, respeito ao pedido de exclusão de informações pessoais, inclusive, segundo a LGPD, você vai ter 15 dias para, se um usuário titular de dados fazer algum tipo de solicitação, você se pronunciar, é um tempo muito restrito, muito pequeno. E vocês estão vendo uma série de outras ações, de muitas que têm que serem tomadas. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível, e dentro dessa sugestão número 1, uma dica importante é criar uma estrutura, a partir de já, que você comprove que você está tendo iniciativas na adequação à LGPD. Então, esse é o principal. Não comece, de alguma maneira comece, vá fazendo o que for possível. Se você não tem sistemas que você possa fazer esse controle, porque você vai ter que guardar registros de evidências para você se posicionar perante os titulares de dados, perante a autorização, a Autoridade Nacional de Dados. Se não tiver sistemas, como ótimos aqui da Symbiox, com o SharePoint, usa Excel, né? Usa alguma coisa, mas você vai efetivamente precisar disso. Tá? É um trabalho longo, demorado, mas é possível de ser feito, e o mais importante é começar de maneira organizada e de maneira formal. Essa é a sugestão número 1 que a gente faz. Sugestão número 2. Eu sugiro as empresas começarem pela parte tecnológica. Por quê? Como a gente está falando, a LGPD trata de ataques cibernéticos e questões relacionadas à proteção de dados. O primeiro ponto que eu entendo que seja mais fácil as empresas trabalharem é a questão do ambiente tecnológico. Busque saber se o seu ambiente, validar
através de ferramentas, se o seu ambiente está seguro contra ataques cibernéticos e vazamento de dados. Então, tem que fazer um checklist realmente do ambiente de hardware e software, níveis de SLA que o teu negócio exige. Para quem não sabe o que é SLA, acordo de nível de serviço. Então, você tem que enxergar para a sua operação da empresa, de cada área, e ver o tempo que ela precisa, e qual é o escopo, o tempo de atendimento, o tempo de solução, como que isso funciona dentro da organização, porque dependendo da criticidade, você também vai direcionar suas ações para o departamento que sejam mais críticos e que tratam dados mais importantes, usuários e processos. Lembrando que empresas que já sigam algum tipo de certificação, tipo ISO 27000, já tem meio caminho andado. Então, não é o caminho andado inteiro, mas a gente fala, o processo de adequação LGPD é um processo e está muito ligado a boas práticas, a certificações relacionadas a processo de qualidade. Então, quem tiver uma ISO, alguma coisa, já vai ter um meio caminho andado para a LGPD. Então, fica a dica aí de aproveitar esse trabalho. E quem não tiver, vai poder, ao fazer o processo de adequação LGPD, também fazer um processo de aderência a essas metodologias. E busquem ferramentas de mercado que possam dar a segurança de que o ambiente de vocês não está vulnerável. Aí, no finalzinho, a gente uma parte da nossa oferta está em cima de uma ferramenta dessa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí tem uma sugestão número 3, que essa é específica para clientes, como os clientes da Symbiox, que tem plataformas Microsoft, SharePoint, Office 365. A Microsoft está fazendo um trabalho muito legal com uma ferramenta que permita auditar o nível de compliance da empresa, da organização dentro do Office 365. Vocês estão vendo aqui, tem um link. De maneira automática, vocês podem digitar isso, quem tem a empresa que está no Office 365, e verificar o nível de compliance da empresa de vocês. Esta ferramenta, além de emitir relatórios, ela permite que se façam registros de ocorrências. Então, aquela questão que eu comentei, de você criar indicadores, indícios de que você está se adequando, a própria Microsoft já disponibilizou uma ferramenta que ajuda nisso. Então, clientes, Symbiox, SharePoint, aproveitem essa oportunidade. Exato. É até bom lembrar que essa ferramenta hoje está enquadrada na GDPR, que é a mãe da LGPD. Ou seja, e como elas são muito parecidas, quando você rodar esse diagnóstico, ela já vai estar muito próxima da LGPD, ou seja, já vai estar a níveis bem à frente de compliance com essa nova legislação, não é isso, Renato? Isso, e tem um plus a mais. Tem uma brincadeira, hein, pessoal? Brincadeira. Além do nível de conformidade com a GDPR, ela dá também outros níveis de conformidade, como ISO 27001. Então, você consegue, como NIST, você tem outras regulamentações que a própria ferramenta vai dar. Então, você pode já fazer um processo de adequação à GDPR/LGPD, mas também a uma ISO 27001, por exemplo. Olha que pacotão. Legal, né? Bom, pessoal, nós aqui, Cristiano, Renato, Symbiox e Innovision, nós estamos à disposição de vocês para ajudá-los nessa empreitada, através de consultorias, através de participação no conselho, no board, no comitê, como consultores, levando transformação digital para a empresa de vocês, levando soluções baseadas em tecnologias Microsoft para armazenamento e gestão de dados. E realmente a gente não quer que vocês recebam sanções, multas. O que a gente quer é ver que vocês estão usando o LGPD para se adequar, proteger os dados de vocês e também os negócios, porque quanto mais organizado nós possamos estar, mais a gente consegue resultado, né, Cristiano? Exato. Aí chegou naquele momento da oferta especial,
que nós, Innovision e Symbiox, com o apoio da EcoTrust, que é fabricante de uma ferramenta, e a Suporte 24/7, que é a responsável por fazer as implantações dessa ferramenta, nós vamos oferecer para quem participou desse webinar e preencher um formulário, 5 minutinhos, a gente vai deixar o link aqui para vocês, 5 minutinhos de formulário, um formulário que vai dizer se a empresa de vocês precisa se adequar à LGPD, se vocês ainda não têm certeza disso depois desse webinar, e qual o nível de criticidade que vocês precisam fazer isso. Se é urgente, importante, é esse o objetivo desse formulário. Os 10 primeiros que preencherem vão receber de maneira gratuita uma análise de vulnerabilidade e segurança de borda, ou seja, o link de internet da organização de vocês, ou os links, eles são o principal meio de acesso de comunicação da organização com o ambiente externo. Nós vamos rodar a ferramenta, emitir um relatório muito completo, com todos os recursos, baseados nesse link, e vocês vão poder ter uma ideia do que é uma análise de vulnerabilidade que depois pode ser feito no restante do ambiente. E para outras pessoas que demorarem um pouquinho mais, ainda assim, a gente também vai oferecer 60% de desconto neste serviço para vocês poderem usufruir e ter acesso a um primeiro passo de adequação LGPD. Legal, né, Cristiano? Muito bom esse pacote. Dá uma olhada, o link vai ficar aí para vocês preencherem e só os 10 primeiros realmente vão receber a consultoria grátis, então vale muito a pena você se adiantar. Você recebeu muita informação aqui e, de fato, agora é colocar em prática. Você já entendeu como é que funciona, o que é, os impactos negativos, então essa oportunidade de você também agora dar um passo à frente e descobrir como começar a brincar com isso aí na sua empresa, né? Muito bom. E aí, a gente viu a movimentação grande aqui no chat e a gente está agora à disposição aí para as perguntas e respostas. Vamos ficar aqui, tirar a telona e ficarmos nós aqui. Tudo bem, não se assustem, a gente devia ter avisado antes, né? A gente... Barbudo assim, parece mal. Mas calma, a gente tem solução para tudo. Olha aqui, atenção. Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a Fernanda, da Symbiox, para melhorar a nossa apresentação. Ela é da equipe do Cristiano. Bom, agora vocês vão ter que se contentar novamente com a gente aqui um pouquinho. Eu quero puxar a primeira, Renato. Eu estou vendo que o pessoal está escrevendo aí no chat, mas eu quero puxar até minha sardinha aqui para marketing. Bom, um dos trabalhos do marketing é trabalhar com dados, principalmente quando a gente fala de investimento inbound, em criar landing page, onde a pessoa vai lá, digita dados pessoais e depois eu consigo mandar conteúdos para ela de e-mail marketing, uma série de coisas. A pergunta é, vou continuar conseguindo fazer isso após a LGPD? Terei que tomar cuidados que eu não tenho hoje? O que vai acontecer com a LGPD para esse tipo de ações de marketing? Pergunta ótima para começar, porque realmente falando de marketing digital, né, hoje os departamentos de marketing essencialmente são marketing digital, né? A maior parte das estratégias estão relacionadas a isso. E a área de marketing é uma das principais afetadas com a LGPD. Então, a gente tem uma série de considerações a fazer. Você falou primeiro de inbound, né? Inbound, dentro do marketing, é uma das menos afetadas, porque o princípio do inbound é você gerar conteúdo para atrair o público-alvo, né? Então, se você está gerando um conteúdo, você naturalmente vai atrair um público-alvo, que aí você vai seguindo a LGPD, você primeiro, você vai ter o consentimento, esse público-alvo você está atraindo, você vai ter ali na tua landing page, seja lá o que for, onde você vai receber isso, você vai ter um plugin, como é que é? Eu esqueci o nome do site. Não, a gente está falando dos sites, quando você entra no site. Os cookies. Não é biscoito, né? Fugiu.
Então, você, desde a questão dos cookies, você vai ter que ter a autorização disso, diferente do que como era antigamente. Sim. Você não pode ter o negócio pré-checado, direcionado só para o cara dar enter, tem que ser mais específico, mas inbound vai ser menos afetado por isso, que você gera um conteúdo e a pessoa vai até onde você direcioná-la, e aí você, direcionando da maneira adequada, não vai ter problema, você vai ter opt-in. O maior problema está no outbound, né? Sim. Então, as listas de e-mail antigas, então, mesmo as listas de e-mail, mailing da empresa que você trabalhou durante anos, se você não tiver na tua base de dados, de uma maneira formal, que houve o opt-in, alguma ferramenta, tal cliente aceitou entrar tal data, você vai ter que novamente entrar em contato com esses clientes e pedir novamente uma autorização. Então, seguindo primeiro a questão de legítimo interesse da sua parte, né, de você falar por que eu preciso dos dados, quais dados eu vou usar, você tem que deixar isso bem claro, e o cliente precisa dar um consentimento. Eu acho, sinceramente, que é uma oportunidade para as áreas de marketing, para elas deixarem um pouquinho de informações inúteis que eram coletadas no passado, volumes de informações, e passe a se focar no que é importante. Certo. E a oportunidade de entrar em contato com esses clientes que estão na lista e podem ser, todos estarem dispostos a continuar na sua lista, de revalidar isso. Fala, cliente, eu estou preocupado com o nosso relacionamento. Tem LGPD. A Symbiox não vai deixar de seguir a LGPD, por isso estamos entrando em contato. Eu acho que até de bom tom, e o cliente vai gostar disso. Mas o marketing é muito afetado, esse trabalho vai precisar ser feito. Legal. E esqueça aquelas questões de comprar lista de marketing, né? Isso vai morrer, porque mesmo a questão de você, os operadores de dados que eu falei no passado, você coletou os dados, mas tem gente que vai operar, você não vai poder simplesmente passar isso para terceiros. Para você poder passar para terceiros, você vai ter que ter o consentimento do teu titular de dados, então vai ficando complexo. Então, daqui para frente marketing, trabalhe com dados que você precisa, utilize LGPD para se aproximar da tua base de leads e falar da importância disso, e simplifique a vida, e transparência. Né? Eu acho que a transparência é uma palavra-chave nesse relacionamento marketing daqui para frente, porque existiam muitas ferramentas, algoritmos, que não eram legais, né? Então, você sabe quantos Instagram, questão de seguidores, o que tinha de seguidores fakes, e aí o Instagram modificou para não aparecer mais quantidade. Então, tinha muita coisa que não era legal. O Google mesmo andou mudando o algoritmo, cada vez mais vão ser relevantes os conteúdos originais. Então, eu acho que é uma oportunidade para o marketing. Vai ter trabalho, vai ter que acabar um capítulo, finalizar e começar um novo capítulo, mas eu acho oportunidade. Tá claro ou tem mais alguma coisa? Não, ficou bem claro. Inclusive, eu até entendi, a gente, mesmo se praticasse uma estratégia de compra de lista, que hoje está menor, mas ainda existe, eu não herdaria o consentimento do meu fornecedor. Na verdade, eu precisaria sempre avisar o titular. Exatamente. Isso aí. Realmente o negócio é complexo, mas eu acho que é nossa missão, a missão do marketing, simplificar isso. Porque existe toda essa movimentação, existe uma legislação, e eu acho muito legal. Eu, como cliente, eu gostaria de, como cliente da Symbiox entrasse em contato comigo, cliente, eu estou preocupado com você. Existe uma legislação, né? Você está aqui na minha base, eu sei que você lê os meus conteúdos e tal, mas vamos lá que agora a história é outra, vamos nos adequar. Eu acho legal. Bom, legal. A gente pode ver uma pergunta do chat também. Deixa eu ver se tem uma aqui. Tem uma do teu xará aqui, Renato. Opa! Vamos lá, falando, gente boa. Não, trabalho no RH. Tá. A pergunta dele, inclusive, é muito boa. Ele está falando que eu queria dizer o seguinte: eu trabalho no RH, no departamento pessoal, e boa parte do meu trabalho é coletar informações dos colaboradores novos e os existentes
e enviar para o e-social, né? A legislação. A pergunta dele é justamente nesse sentido. Qual que é a relação da LGPD com o e-social? Eu não preciso mais fazer o e-social, foi uma pergunta dele aqui. Não, vou colocar o Renato aqui na fornalha agora, né? Eu não preciso mais enviar o e-social depois da LGPD? O cara já me coloca um e-social na história aqui, né? Mas vamos lá. E-social é uma plataforma do governo. Então, a partir do momento que os dados dos titulares entrarem na plataforma, a responsabilidade do governo de proteger esses dados. A questão é que da onde estão vindo esses dados? Então, vamos supor que a gente está falando novamente da Simbiox, o RH da Simbiox está enviando esses dados para o e-social, mas este dado, até este momento de envio para o e-social, para o governo, está sendo tratado por sistemas da Simbiox. Certo. E, aliás, a LGPD vale para arquivos físicos também. Eu estou falando sistemas, porque hoje a maior parte das empresas está baseada em sistemas, mas os arquivos físicos de documentos também devem seguir a LGPD. Então, você também precisa, se você tem arquivos físicos, eles precisam estar acessíveis, você precisa guardar só os dados que são os dados que devem ser guardados. Então, é um ponto de atenção bastante grande. Mas, voltando ao caso, a Simbiox está tratando, o RH da Simbiox está tratando dos dados dos colaboradores da Simbiox. Então, ela é responsável por todo esse tratamento de dados e que esses dados sejam protegidos. Certo. A partir do momento que ela enviou para o social, a bola foi passada para o governo. Então, passa a ser responsabilidade deles. Se você, de alguma maneira, for acessar um sistema de governo, seja o e-social ou não, e interagir com esses dados, você passa a ser um operador de dados. Você tem uma responsabilidade nisso também. Então, acaba tendo algumas zonas cinzentas que você vai ter que trabalhar. Mas, grosso modo, é isso. Enquanto estiver no seu sistema, na sua empresa, o responsável é você. For para o governo, o responsável passou o seu governo. Legal. Acho que dá até para emendar uma outra pergunta aqui, aproveitando a pergunta aí do Renato. A gente está falando aqui de empresas que vão aplicar LGPD na hora de vender produtos. Mas quando a gente fala dos colaboradores, porque o RH ou o Departamento de Tecnologia tem já dados dos colaboradores. Sim. Eu vou ter que pedir permissão para todo mundo. Como que eu vou ter que trabalhar os dados dos colaboradores, sendo eu um profissional de RH ou um profissional de tecnologia? Recuperar 3 pilares importantes da LGPD, do processo de equação LGPD: tecnologia, processos e pessoas. Então, tecnologia, toda a plataforma tecnológica, aquela que eu sugeri que as empresas primeiro se preocupem com ela para fazer toda a auditoria para ver se estão conformes. Processos, ainda naquela questão, tanto da legislação, disso, mas uma boa parte dessas informações vai vir de processos, e aí você tem pessoas, que você citou agora. Por ser uma consultoria multidisciplinar, nós estamos trabalhando com a questão de tecnologia, processos e jurídico também. Então, quando a gente está entrando nas pessoas, você vai ter que se preocupar com sistemas, com os processos que estão envolvendo essas pessoas, mas também com o jurídico. Então, o jurídico você vai ter que levar em consideração os aspectos jurídicos. Essas pessoas colaboradores vão ter que assinar termos de consentimento. Então, o teu colaborador é um cliente interno e esta relação também é coberta pela LGPD. Então, aplica-se a mesma regra para os externos para o interno. Exatamente. E até, vamos lá, que quando você fala de RH e departamento interno, existe um risco de você entrar na questão dos dados pessoais sensíveis. Voltando à questão de hoje, se a empresa fornece um celular e está habilitado a geolocalização, esse é um dado sensível, e se a empresa não tratar isso da maneira adequada e que exista termos
que os colaboradores aceitem esse tipo de monitoramento, as sanções podem ser bastante graves. Interessante. Tem mais alguma pergunta no chat? A gente está, pelo jeito, a gente está esclarecendo bastante coisa, isso é bom. Tem uma outra pergunta aqui, que Douglas. Tá. A pergunta dele, pelo jeito da pergunta dele, parece que ele trabalha com RH, acho que o pessoal de RH está bem interessado. Justamente é lá que está a maioria das informações e documentos, etc. A pergunta dele é: a minha empresa hoje, como qualquer outra, no recrutamento e seleção, faz a coleta de dados via currículo. E esses dados, mesmo que eu consiga um novo colaborador ou aprove um candidato, eu guardo esse currículo para depois usar formando um banco de currículos. Bom, eu vou, depois da LGPD, continuar mantendo, acho que é a pergunta dele aqui, né? Eu vou continuar mantendo esses bancos de currículos depois da LGPD ou vou ter que, de alguma maneira, perder consentimento desses candidatos? Então, o processo seletivo também vai ter que seguir a LGPD. Olha que dureza. Ou seja, você está coletando o currículo tem dados pessoais, pode ser eventualmente que tenha dados sensíveis, é mais difícil, mas pelo menos dados pessoais vai ter, você simplesmente não pode armazenar esses dados sem que tenha legítimo interesse. Então, no caso da Simbiox, por que ela armazenaria currículos de pessoas que não foram aprovadas em processos seletivos? Eu não estou pedindo para você me responder, mas você vai ter que responder essa pergunta caso você queira manter esses currículos no banco de dados. E o segundo ao você receber, você tem que ter um termo de consentimento daquele candidato de que o currículo pode ser armazenado e para aquela finalidade. Ele só pode, tá bom, eu concordo que você mantenha o meu currículo aí no seu banco, mas estou entendendo, conforme você está falando, que é para futuras vagas e é só para Simbiox, ou é para Simbiox e parceiros. Então, tudo isso tem que estar bem especificado. Legal. Eu até vi uma outra pergunta aqui, até pensando para quem olha para a LGPD até como oportunidade de negócios, né? E eu sei, Renato, que você conhece muito bem a GDPR. A GDPR já tem uma caminhada maior do que a nossa, que ainda nem começou. Sim. Lá fora, como é que tem sido o comportamento para a carreira pensando em LGPD? Já estão se criando cargos voltados para gerentes de GDPR? Como que o mercado lá fora tem olhado para a carreira pensando em LGPD? Excelente pergunta, e vamos lembrar os primeiros slides da questão dos agentes dentro da LGPD ou GDPR. Um deles é um encarregado. O encarregado, que vamos falar o nome em inglês, que muita gente gosta, é o DPIO, que é o responsável pela proteção de dados. Cada empresa vai precisar necessariamente ter esse encarregado de dados, que eu até comentei que poderia ser uma pessoa jurídica, não mesmo uma pessoa física, mas é uma oportunidade bastante grande de desenvolvimento de profissionais nessa área, porque é um negócio muito novo, são poucos os profissionais com essa expertise, então, hashtag fica a dica para quem estiver procurando se aprimorar profissionalmente, buscando oportunidades, em buscar certificações nessa área que habilitem a pessoa a ser encarregado de dados, porque isso realmente é algo bastante importante e é um requisito da lei, então não é opcional, não tem como fugir. Inclusive, se a empresa, a organização nomeia um responsável que não vai saber se posicionar de maneira adequada, ela vai dar um tiro no próprio pé. Então, ou seja, não é só você colocar a pessoa como encarregado, mas sim que ela tenha condições de tratar os assuntos como devem serem tratados de acordo com a LGPD. Legal. E isso você falou de GDPR, mas o que lá e aqui é a mesma coisa. Bacana. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu acho que
gente já solucionou bastante coisa, pelo menos aparentemente aqui, pelo que a gente está vendo no chat, os feedbacks. Bom, e o tempo também já está indo do que a gente se propôs a fazer. Sim. Eu gostaria de convidar as pessoas que ainda tiverem dúvidas de ficar à disposição nos nossos canais da Innovision, Renato Grau, Symbiox, Cristiano, Sim. e fazerem outras perguntas, solicitações. A gente está à disposição. Na verdade, o objetivo desse trabalho é justamente a gente poder ajudá-los nessa jornada, e as primeiras dúvidas aí não devem ficar. Por favor, tirem, independentemente do nosso trabalho aqui, a gente quer que vocês iniciem essa jornada de adequação LGPD, que se vocês tiverem condições de iniciá-la por conta própria, fique à disposição. Se não tiver, contem com a gente. Bom, então acho que é isso. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. E O bônus, não tem um bônus aí pro pessoal? Mais bônus do que a gente já... a Fernanda quer dar mais bônus para vocês, viu? Fernanda... Eles fazem o teste. A gente vai reforçar aqui para vocês, e a gente vai fazer o seguinte, né? A gente falou da oferta, quem preencher esse formulário que vai ficar aqui, de pré-adequação, vai concorrer, os 10 primeiros vão concorrer à análise de vulnerabilidade do link. E como a Fernanda nos chamou a atenção, em vez de serem 10, a gente vai colocar 20, tá bom, Fernanda? Tá aprovado agora. Pode ser, né? Nos deixou numa situação aqui. Nos próximos, sempre peçam pela Fernanda, viu, galera? Tá, então, acho que é isso, galera. Obrigado aí por todo mundo ter participado. Como o Renato falou, nos mande perguntas, nossos canais ficam abertos e a gente se vê no próximo webinar. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais.